Oi, pessoal, como estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de saúde coletiva. O nosso tema da aula hoje são os modelos de saúde, tá certo? Então, vamos dar início ao modelo biomédico. E aí, nesse nosso título, ele cita o funcionamento mecânico do organismo. O que seria o modelo biomédico? Ele tem sido discutido desde os meados do século XIX como um modelo predominantemente usado por médicos no diagnóstico de doenças. Esse modelo caracteriza-se por ser um modelo individualista, curativo, centrado na figura do médico especialista, fragmentado e do modelo hospitalocêntrico. Mas, professor, o que é hospitalocêntrico? Hospitalocêntrico, ele tem como característica a atuação centrada dentro do hospital, com foco na atuação somente do médico no corpo do indivíduo e dividido por partes na doença e na cura da doença. Então, dentro desses modelos, o foco principal é os processos físicos, como a patologia, a bioquímica e a fisiologia de uma determinada doença, que não leva em contato o papel social e o meio. Então, dentro desse modelo, e aqui a gente tem uma imagem de uma, de uma foto para ilustrar como se a saúde é a ausência da doença e a ausência de defeitos do sistema físico. Dentro desse modelo, eles imaginam que uma determinada parte adoecida vai desencadear o adoecimento de outras partes. E aí a gente começa a pensar em órgãos, certo? Por exemplo, o coração tem alguma cardiopatia que vai dificultar o bombeamento do sangue para demais órgãos. E aí, consequentemente, vão atingindo outros órgãos-alvos. Ok? Dentro desse modelo, já se começa uma descoberta de anatomia, porque aí vão começar a diferenciar e vão estudar as partes do organismo. Começa a se descobrir também, dentro desse modelo, a circulação sanguínea, a vacina e o mais importante de que é tratado nesse século é sobre as descobertas bacteriológicas. Outro modelo é o modelo sistêmico. Esse modelo sistêmico é descoberto no final da década de 1970 e é um conjunto de elementos de tal forma relacionados para que uma mudança no estado de qualquer elemento provoca a mudança no estado dos demais elementos. E aí nós vamos para o próximo slide, aonde tem um sinergismo sobre a diarreia, para ficar mais claro. No modelo biomédico, é centrado o médico e o paciente somente. Não envolvia nenhuma outra característica para se descobrir o porquê da doença. É tratado somente a doença, somente. No modelo sistêmico, começa a se pensar o que levou ao adoecimento. E aí nós vamos imaginar, por exemplo, uma diarreia, que pode levar a uma desnutrição, e quais são os agentes patogênicos e os fatores congênitos que desencadearam essa diarreia. Então, são fatores ambientais, por exemplo, água contaminada, o indivíduo teve contato com alimentos contaminados, com solo fecal, com lixo, com moscas. Está correlacionado também dentro desse sistema, dentro desse modelo sistêmico, que eles já começam a pensar em fatores culturais, os hábitos de alimentação, sobre o desmame precoce do recém-nascido e da criança, do bebê, o uso abusivo de medicamentos, a falta de higiene pessoal e a falta de higiene doméstica. Eles começam a pensar também em fatores políticos e socioeconômicos, como baixo poder aquisitivo, uma habitação, né, uma moradia insalubre, o desemprego e o subemprego, falta de escolas, e aí a gente começa a pensar em pessoas com um nível intelectual e de entendimento mais baixo, e até mesmo a escassez de alimentos. Então, todos esses fatores que eu disse aqui, eles podem levar ao adoecimento do indivíduo. Então, eles começam a pensar que a doença está envolta por outras questões. O modelo natural da doença, segundo os historiadores e cientistas Levy e Clark, em 1976, eles definiram uma história natural da saúde como conjunto de processos interativos
que cria o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando da resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um defeito, à invalidez, à recuperação ou à morte. Esses historiadores eles já começam a pensar em três níveis de prevenção. Atenção, de prevenção primária, secundária e terciária. Esse modelo de saúde é o curso da doença desde o início daquela doença até a resolução da doença. E aí eles colocam como a cura, a invalidez ou até mesmo a morte, certo? Nesse outro slide, a gente vê o curso natural natural da doença. Então, vai ser as vertentes epidemiológicas, que são o que causou essa doença, né? Depois nós temos o período de cronicidade, quais os sintomas e sinais que apresentam, e as alterações físicas, bioquímicas e histológicas causadas por essa doença. Depois, como que essa doença vai se desenvolver? O que vai acontecer com o indivíduo? Ele vai ter a morte? Ele vai ficar inválido? Ou ele vai levar à cura? E dentro desse processo da cura, começa a se pensar na remoção dos fatores que levaram ao adoecimento daquele indivíduo. Nesse outro slide, nós vimos Rudolf Virchow, que é o pai da patologia moderna, ele era médico e antropólogo, e para ele, a ciência médica é intrínseca e essencialmente social. Esse médico, ele já começa a pensar em saneamento básico, ele já faz parte da arquitetura de construções hospitalares, e aí ele já começa a pensar em alas, em separações, né, e numa estrutura de onde existem pessoas contaminadas e pessoas não contaminadas, isso tudo no muito início, muito ainda sem, muito empírico, né, nada muito concreto. Ele pensa em melhoramento das técnicas e inspeções de carnes para evitar o risco de transmissões de doenças, levar a população ao adoecimento, e começa a pensar também na higiene escolar. Esse estudioso, ele afirma que as condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença, e que tais relações devem ser submetidas à pesquisa científica. Esse professor, ele se desenvolveu tanto em técnicas de anatomia, e mais tarde ele se tornou membro efetivo da faculdade. Ele trabalhou em escola de guerra, e aí ele começou a pensar muito em questões de infecções. Esses outros historiadores, né, estudiosos da época, eles se destacam principalmente por uma visão mais ampla que leva seu paciente ao adoecimento, a pessoa ao adoecimento. Então, Edwin é um político com determinação social sobre a doença, não é fruto das contradições do capitalismo, mas das inadequações das estruturações dos centros urbanos e de suas fábricas pela falta de visão dos industriais. Então, lá em 1800, 1890, né, quando ele pensa sobre isso, ele já percebe-se que o adoecimento, né, a doença, não é fruto somente do capitalismo, mas de sim das estruturas dos centros urbanos, que a gente pensa muito em condições insalubres, em lixos, em situações insalubres, e dos das más condições que as pessoas tinham que trabalhar, eram submetidas ao trabalho. René é um médico, e aí ele cita sobre o quadro do estado físico e moral dos operários, também visando como as classes trabalhadoras adoeciam e por que elas adoeciam. Frederick tem um papel de destaque na elaboração da doutrina comunista, e ele também preocupa com as classes trabalhadoras da Inglaterra. Dentro desse paradigma bacteriológico, existem dois importantes cientistas, que é o Robert Koch, né? E aí nós vamos citar sobre o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, certo? Ele é um médico patologista e bacteriologista, e um dos fundadores da microbiologia e um dos principais responsáveis pela atuação
pela atual compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis. Esse estudioso, ele é responsável pela descoberta do bacilo da tuberculose e ele tem uma importante colaboração nas descobertas e da coloração das bactérias para a visualização no microscópio. Já Louis Pasteur é um médico bacteriologista, fundador da microbiologia, pesquisador, e ele tem um renome importante na descoberta sobre as infecções bacterianas. E ele também foi o fundador da técnica de pasteurização, que é utilizada até hoje na pasteurização do leite, e também da vacina antirrábica. Aqui nós temos uma escola, né, que foi a primeira escola onde se desenvolveu o estudo sobre a saúde pública, e ela tinha uma questão central, que seria: a saúde pública ela deve tratar do estudo de doenças específicas, baseando-se na microbiologia e no sucesso da teoria dos germes, ou ela deveria centrar-se no estudo da influência das condições sociais, econômicas e ambientais na saúde dos indivíduos. Então, são duas vertentes. Uma que iria tratar somente o estudo na saúde pública voltado para doenças específicas, ou então estudos da saúde pública voltada para as condições sociais, econômicas e ambientais que levavam ao adoecimento do indivíduo. Então, a gente já começa a perceber que as escolas, né, de saúde pública, que no caso essa foi a primeira, já não é voltada somente para o adoecimento, mas sim quais os ambientes, quais as situações que levariam ao adoecimento de determinada população. O enfoque médico-biológico, na conformação inicial da saúde pública como campo científico, é em detrimento dos enfoques sociopolíticos e ambientais. E, no entanto, isso manteve-se ao longo do século XX uma permanente tensão entre essas diversas abordagens. Dentro desse processo saúde e doença, a Organização Mundial de Saúde, em 1948, ela define como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Isso aí é uma clara expressão de uma concepção bastante ampla para além do enfoque centrado na doença. Então, nós vamos falar muito sobre isso. É muito amplo você falar que a população precisa ter um bem-estar físico, mental e social. Dentro desse paradigma, em 1950, com o sucesso da erradicação da varíola, com ênfase nas campanhas de combate a doenças específicas e com a aplicação de tecnologias de prevenção ou da cura. Já em 1970, na Conferência de Alma-Ata, as principais atividades no lema são, olha para vocês verem, né, como isso é antigo e que talvez ainda não acontece até hoje. É a saúde para todos no ano de 2000, até o ano de 2000. E aí eu volto a citar que dentro da Alma-Ata ele coloca que a saúde era entendida como um completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou de alguma enfermidade. Então a Alma-Ata ela queria que até no ano de 2000 todo mundo tivesse saúde. E aí a gente pensa saúde pela Organização Mundial de Saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. E principalmente em países subdesenvolvidos. Já em 1980, volta-se a pensar num bem privado, centrando a concepção de saúde na assistência médica individualizada. Então, volta-se um pouquinho. Já em 1980, com o debate sobre as metas do milênio, novamente foca-se com a ênfase nos determinantes sociais, que se afirma com a criação da Comissão sobre os Determinantes Sociais de Saúde da Organização Mundial de Saúde em 2005. Então, nesses processos, a gente tem visto a evolução de que não vão tratar somente a causa, a doença, mas assim a causa que levou ao adoecimento e quais são os fatores que levaram ao adoecimento de determinada população. E aí a gente pensa no ambiente, a gente pensa no nível de escolaridade, a gente pensa no emprego, no subemprego, vários fatores que causam o adoecimento. Dentro desse paradigma, cita-se os fatores determinantes sociais. Esses fatores são sociais, econômicos, culturais, étnicos e raciais, psicológicos e comportamentais. Como que uma pessoa que trabalha
em condições insalubres vai estar predisposto a se ter um adoecimento por causa dos fatores de risco que estão associados àquelas condições. Mas e aí, professor, o que seriam esses fatores de risco? Os fatores de risco são condições, problemas que aumentam as chances de uma determinada pessoa de adoecer. Então, imagine essa foto. A gente imagina que é um trabalhador que necessita do lixo, né? Ele trabalha no lixão, e ali ele tem contato com roedores, ele tem contato com papéis sujos, contaminados, com lixo contaminado. E aí, a chance de uma pessoa que trabalha dentro dessa condição insalubre é muito maior de adoecer do que uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, por exemplo. Só para vocês entenderem. Então, os fatores de risco são situações e condições que levam a pessoa ao adoecimento. As condições sociais em que as pessoas vivem ou trabalham, né? Pessoas que residem em uma determinada casa, vamos supor, que não tem rede de esgoto, aonde usa-se o vaso sanitário, ou muitas vezes não tem o vaso sanitário, né, vai ser na fossa, e aí isso fica a céu aberto, né, isso é um esgoto que escorre ali pelo quintal daquela casa. E a gente tem que pensar, pessoal, que isso não é distante da gente, isso é mais próximo do que a gente imagina. Imagina numa região do norte, do nordeste do país, o quanto isso é muito próximo, né? Para quem já teve oportunidade de passar por essas regiões, quando você está passando nessas estradas à beira, você encontra casas de pau a pique. Então, o saneamento básico ali não existe. As pessoas vão no mato para fazer as suas necessidades. E aí, o risco de contaminação é muito grande. E as pessoas, em condições de trabalho também. Imagina as pessoas que trabalham em condições insalubres, ou que trabalham em uma temperatura muito quente, sem utilização de EPIs, sem utilização de protetores individuais, né? E aí vamos imaginar as pessoas que trabalham em altas temperaturas ou em baixas temperaturas extremas, né? Ou então pessoas que precisam ficar molhadas o dia todo. Então são pessoas que são fatores de risco que levam a pessoa ao adoecimento. O modelo epidemiológico, baseado nos componentes, são os agentes, o hospedeiro e o meio, e são considerados como fatores causais, que evoluem para modelos mais abrangentes, como o do campo de saúde, com o envolvimento do ambiente, não apenas do ambiente físico, mas também como o estilo de vida, a biologia humana e sistema. E aí, esses sistemas, a gente vai falar sobre o sistema de saúde, numa permanente interação e interdependência. Então, toda a população há indivíduos sujeitos aos fatores de riscos. Então, lembrando, fatores de risco são condições e problemas que aumentam as chances de uma pessoa adoecer. Podem ser maior ou menor frequência e com maior ou menor gravidade. Então, vai depender muito, como a gente viu, da biologia humana, né? Algumas pessoas que têm contato, por exemplo, com determinado micro-organismo não vão desenvolver aquela doença, por uma resistência biológica, né, do próprio corpo humano. Já um determinado grupo vão apresentar adoecimento por um determinado contato. Algumas vão apresentar maior gravidade, outras não. Então, isso depende muito de genética, né, da biologia humana. Além do que, as diferenças de possibilidades entre eles é produzir condições para a sua saúde e ter acesso aos cuidados no estado da doença. E aí nós vamos pensar muito na vulnerabilidade social. No nosso cronograma, a gente tem uma aula falando especificamente sobre isso, no qual vocês irão apresentar um trabalho. As pessoas que estão em locais e em vulnerabilidade social têm um risco maior também de desenvolver o adoecimento. Aqui nesse slide, eles nos mostram o que são os fatores do processo de saúde-doença. Então, a idade, o sexo e fatores hereditários. O estilo de vida daqueles indivíduos também, né? E aí vamos pensar nesse estilo de vida, vamos pensar num paciente que a gente recebe numa unidade de saúde e o paciente ele tem relatos de alcoolismo crônico, né? É um estilo de vida.
né? Ele, por algum motivo, desencadeou essa patologia, o alcoolismo crônico, né? E aí o paciente tem um estilo de vida totalmente diferente. Ele não alimenta direito, geralmente ele já fuma, ele usa algum tipo de droga, lícita ou ilícita, ele bebe muito, e aí ele fica exposto ao ambiente, né? À chuva, ao frio, ao sol, né? Então é um estilo de vida que aquele indivíduo tem, e que esse estilo de vida dele pode levar ao adoecimento. Um outro exemplo do estilo de vida que pode levar ao adoecimento nesse processo saúde e doença. É uma pessoa que já é obesa, tem um grau de obesidade e que poderá desenvolver uma hipertensão. E aí o estilo de vida dela é o sedentarismo. Ela não quer fazer uma atividade física para diminuir o risco de levar a ter uma hipertensão arterial. É o estilo de vida dela, ela escolheu isso. Então, com certeza, o fator de risco dela é muito maior do que uma pessoa que escolheu ter uma vida saudável, uma pessoa que pratica uma atividade física, tem uma alimentação regular. Outras condições também que alteram esse processo são as condições de vida e do trabalho, o desemprego, o ambiente de trabalho, como já foi dito, ser um ambiente insalubre, que aquele trabalhador está exposto a vários riscos, como, por exemplo, ruído, e aí tem um ruído alto, né? E aí é elevado os seus decibéis, e a empresa não fornece para aquele trabalhador um EPI correto, que é o equipamento de proteção individual, né? Não tem um protetor auricular de concha ou o simples, né? E aí vão levar aquele determinado indivíduo ao adoecimento. A educação, se é uma educação precária, né? O nível de compreensão daquele determinado indivíduo é muito menor, né? Então ele vai ter dificuldade do entendimento sobre isso. Produções agrícolas e de alimentos, habitação, rede de esgoto, e aí nós vamos ver em próximos slides aqui sobre essa estrutura que é necessário para se ter condições de vida. Então, os determinantes da estrutura e o funcionamento, equipamentos e serviços de saúde na sociedade. O acesso à educação e ao saneamento básico é parte do processo de desenvolvimento socioeconômico dos países e da qualidade de vida das populações. E o Brasil, um país subdesenvolvido, né, em desenvolvimento, né, a gente espera que cresça muito, ele apresenta várias insuficiências e desigualdades. E aí nós vamos pensar em acesso à água. Todo mundo tem acesso à água potável? Não. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso para determinada população. Adianta chegar uma família numa área de um determinado posto de saúde, de um PSF, e aí você não conhece a história daquela família. E aí você fala com ela que aquela determinada família ela tem que ter acesso à água filtrada. Será que ela tem condições disso? Será que ela tem um entendimento do que é necessário? Será que ela tem entendimento de que é necessário ferver a água para tomar, ferver a água para o preparo dos alimentos? O esgotamento sanitário, existe rede de esgoto, né? Ou fossa séptica em determinada região? O lixo, existe coleta de lixo nessa determinada região? Ou o lixo é exposto ali no quintal e aí vai juntando aquele lixo e depois põe fogo? Né? Então a gente precisa entender e saber a realidade daquela certa população que a gente está cuidando. O nível de escolaridade, nós acabamos de falar, né? Se é um nível de escolaridade mais baixo, se aquela família tem acesso às informações que são passadas e como ela entende sobre isso, a ocupação, se trabalham, se não trabalham, né? E aí a gente pensa em desemprego, e nós estamos vivendo uma era de desemprego enorme, né? Então, como que fica? Adianta você falar que precisa comprar tal medicamento, precisa ter acesso a tais tipos de alimento para o seu filho, sendo que a pessoa não tem condições financeiras, né, de comprar aquilo ali. Não adianta a gente querer que aconteça as coisas se lá na ponta, dentro da casa daquelas pessoas, a gente não o pai, a mãe não consegue atingir o que é solicitado. Acesso ao serviço de saúde, e aí a gente pensa muito na quantidade de famílias atendidas por um posto de saúde,
E aí, as UPAs são suficientes? Quantas horas as pessoas ficam em filas aguardando por atendimento? Profissionais de saúde, a gente sabe que no norte, nordeste, né, do país, as pessoas não querem trabalhar e até mesmo por condições de trabalho, né? E aí a gente pensa no médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, ele vai colocar o seu registro, né, a sua ética profissional em risco e às vezes, muitas vezes, por falta de condições de trabalho, ele chega para atender, tem simplesmente uma mesa. E se aquele paciente complicar? Então, vários profissionais de saúde, ele não quer ir para determinadas regiões do país. E aí, não vamos pensar muito longe, não, vamos pensar para a gente, aqui próximo. Vários médicos, e aí vocês vão ver isso na trajetória profissional de vocês, vários enfermeiros, vários técnicos em enfermagem, optam por trabalhar em grandes centros por causa do recurso. E recurso que o hospital oferece, que a prefeitura oferece, que a Secretaria de Saúde oferece. Porque ela vai para o interior, não tem, né? Não tem recurso. Imagina uma gestante em trabalho de parto, prematuro, e aí dá à luz ali, não tem estrutura nenhuma para salvar aquela criança, né? Aquele bebê que está nascendo. Então, existem profissionais de saúde, né, sim, capacitados para atuar em determinadas regiões, mas também existe esse outro lado, que é o receio de ir para essas regiões pela falta de condição de trabalho. Então, o IBGE, ele cita que são considerados adequados para moradias em domicílios que têm, ao mesmo tempo, abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica, a coleta de lixo direta ou indireta, e até 2 moradores por dormitório. É lindo a gente pensar isso, mas a gente tem realidade totalmente diferente. E aí se entra-se o âmbito saúde coletiva, onde nós vamos estudar tudo isso, né? Nossa realidade são pessoas, famílias que residem em 2 cômodos, né? É um quarto, um banheiro, uma cozinha, né? E ali dorme o pai, dorme a mãe, dorme 5 irmãos, né? E isso não é diferente, não é longe, não é distante da gente. Nós temos que pensar sempre isso, né? Que lá no cantinho a gente tem pessoas que residem assim, né? E não quer dizer, gente, que não é íntegro. Não quer dizer que não é que as pessoas estão nessa situação porque querem. Não é isso. A gente tem que pensar que são as condições para aquela família nesse determinado momento, né? E aí é onde entra muito a nossa atuação como profissional de saúde. Não adianta eu falar que as pessoas, que aí chega uma criança, né, de 9, 10 anos lá no PSF e fala que viu a mãe e o pai namorando. Olha o físico daquela criança, né? Não adianta eu falar que para o pai e para a mãe o que aconteceu. É a região, é o lugar, é o que eles têm ali naquele momento. Então a gente tem que abrir a nossa visão para começar a pensar muito sobre como que nós vamos abordar essas famílias, porque é uma realidade muito diferente. Existe um sofrimento muito grande dentro disso. E a gente tem que saber, temos que ter o nosso discernimento, a nossa humanização para saber lidar com tudo isso. Esse índice, né, dentro desse gráfico, ele mostra as moradias adequadas no Brasil, que tem melhorado, né? A gente vê aí no ano de 1992 para 2000 que tem melhorado as condições de moradia. Esse outro gráfico, ele registra a queda das internações hospitalares, e aí isso é um reflexo das melhores condições de trabalho e moradia de determinada população. E um outro fator que é muito importante é sobre a escolaridade. O grau de escolaridade é essencial em relação à prática de promoção, de proteção e da recuperação de saúde. Não adianta eu falar para uma determinada população termos médicos. Não adianta eu falar, vamos pedir um exame para o senhor de colesterol. O que é isso? Então, eu preciso entender qual que é o nível de escolaridade daquela determinada população. Eu tenho que adequar a minha linguagem para aquela determinada população. Aí sim eu consigo fazer a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, né? Não adianta eu falar preservativo para uma determinada população.
Eles vão conhecer como camisinha. E eu vou ter que falar como camisinha, né? Não adianta eu colocar terminologia médica para eu fazer promoção de saúde com uma determinada população. Isso aí a gente tem que adequar o nosso vocabulário para a região onde a gente vai trabalhar. E aí a gente precisa de pensar muito nos cuidados com a criança. Teve uma determinada situação onde foi orientado para uma mãe que ela tinha que não conseguiu amamentar, né? Ela não teve o leite suficiente para amamentação por causa de uma técnica incorreta. E aí foi orientado para ela que ela precisava dar o leite para aquela criança. E aí na puericultura, né, mensal dentro do posto de saúde, só observava a queda de peso. A criança não pegava peso, não atingia o peso ideal para aquela idade. E aí perguntava-se para a mãe: mãe, você está dando leite? Dou leite todos os dias para minha filha, né? Ela mama de manhã, mama de noite, mama de tarde, toda hora que ela mama, chora, dou leite para ela. E aí, pensando na escolaridade, falou-se que a mãe tinha que dar o leite para ela, e que seria um leite de pó, em pó. Gente, mas é um leite em pó para o recém-nascido, para a criança, específico, né? Que tenha todos os nutrientes. E aí a condição financeira e o entendimento daquela mãe era o leite em pó, aquele de saquinho lá que a gente compra, que não tem tanto nutriente, né? Aquela água ralinha, né? E aí a mãe dava o leite, o entendimento dela era aquele, mas a criança não atingiu o peso porque era um leite suficiente de nutrientes, né? Então, a gente precisa entender qual a escolaridade daquela determinada região, qual o grau de instrução daquela determinada região, e os conceitos também do autocuidado que a gente deve passar para aquela determinada região. Então, os serviços de saúde, dentro do sistema de saúde brasileiro, ele está organizado em uma rede de estabelecimentos públicos e em um conjunto de estabelecimentos privados complementar ao primeiro, constituindo o Sistema Único de Saúde, que é o nosso famoso SUS. E aí, de vez em quando a gente ainda escuta, né, eu trabalho na rede privada também, e aí a gente escuta que eu não preciso do SUS. E nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Quem não precisa do SUS? Eu já vou deixar um pontinho de interrogação aí para vocês. Nós teremos uma aula específica sobre essa Lei 8.080, mas já para vocês irem pensando nas condições de promoção, proteção e a recuperação de saúde é citada dentro dessa lei, a organização e funcionamento do serviço de saúde no SUS e as ações e serviços de regionalização e de hierarquização. Dentro do sistema do serviço de saúde, nós temos a norma operacional básica da assistência à saúde, que é a NOA-SUS, que estabelece as condições operacionais de regionalização dos serviços do SUS, mediante os serviços de atenção básica, os serviços de média complexidade e os serviços de alta complexidade, estabelecendo as competências para as esferas municipal, estadual e federal. Como eu disse para vocês na aula passada, eu já trabalhei no município de 100 mil habitantes a 130 quilômetros daqui de Belo Horizonte. E aí, gente, é um município onde não tem essa estrutura, né? Agora tem, atualmente, tem um hospital que tem a alta complexidade, média e alta complexidade, mas na minha época não tinha. Isso a gente vai falar de 6 anos atrás. E aí, pessoal, dependendo da complexidade de um paciente que a gente recebia na unidade de pronto atendimento, eu tinha que referenciar ele para Belo Horizonte, que era a nossa referência de alta complexidade. E isso não é fácil. Imagina uma cidade que é cortada pela 262 e dentro dessa cidade aconteciam muitos acidentes automobilísticos. E aí a gente recebia muito paciente politraumatizado, com traumatismo grave, né, com fraturas expostas graves, traumas abdominais, que o município não tinha esse recurso dentro dessa esfera municipal. E aí a gente tinha que partir para o Estado. E a nossa referência de nível de Estado era Belo Horizonte, o João 23. Então era um custo, a gente tinha que pegar o telefone, entrar em contato com a central de leitos, para ver se poderia transferir esse paciente, o médico tinha que aceitar o paciente, e aí a gente mantinha o paciente estabilizado dentro dessa unidade, colocava ele dentro da ambulância e tinha que chegar a Belo Horizonte, aonde tinha um serviço de alta complexidade. Mas isso, essas redes, né, essas redes interligadas, devido à grande demanda, não é fácil, né? Nem sempre eles conseguem atender toda essa macro-região.
tá certo? Então, envolve várias esferas do serviço de saúde. Aqui, nesse próximo slide, traz a classificação dos estabelecimentos cadastrados no CNES. E o CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E aqui eu trago para vocês essa seta mostrando o nosso estado. Então, nessa partezinha clara, é sobre a atenção básica. Então, é o nível de estabelecimentos de saúde básicos. A partezinha vermelho escuro são média complexidade. E a amarelinha bem aqui no topo é a alta complexidade. Então, olha para vocês verem que em Minas Gerais, a atenção básica tem um índice maior, né? Já dentro do CNES, então existe mais estabelecimentos de atenção básica, e que é o preconizado, a gente precisa prevenir, né, o adoecimento das pessoas, mas a gente ainda tem um baixo índice de serviços de alta complexidade. Então, a organização dos serviços de saúde é a distribuição dos estabelecimentos de saúde marcadamente diferenciada entre as regiões e os estados brasileiros. E aqui, dentro de estudos, observou-se que a cada 10 mil habitantes, ou em um estabelecimento com 366 pessoas, era preconizado uma unidade de saúde. A Organização Mundial de Saúde não recomenda nem estabelece o número de médicos, de enfermeiros e dentistas por habitante a ser seguido e cumprido. Por que isso? Em determinada área, por exemplo, vai se observar que vai ter que ter, ao invés de um dentista, vão ter que ter 2 dentistas dentro daquela área. Porque o adoecimento, os problemas com a saúde bucal são altos. Então, não tem esse estabelecimento, né, que existe essa regra. Existe o mínimo que tem que ter. Né? Nós vamos ver sobre essas composições dos serviços de saúde. E a reunião de ministros da saúde das Américas, né, no Chile, em 1942, ele recomendava aos países americanos alcançar a média de 8 médicos, 2 odontólogos, 2 dentistas, 4,5 enfermeiros, 14,5 auxiliares de enfermagem para cada 10 mil habitantes. E os critérios internacionais seriam 10 médicos para 10 mil habitantes. Então, seria um médico para cada 1.000 habitantes, tá certo? Não acontece isso. Muitas vezes existem áreas aí de 4.500 pessoas, né, habitantes, para um médico, um enfermeiro, né? Esse gráfico, ele nos mostra a quantidade de profissionais de enfermagem por categoria profissional. Então, o verdinho são o enfermeiro, o azul, técnico em enfermagem, o vermelhinho em auxiliar, o rosa clarinho, parteiras, né? E aí a gente observa que na região norte existe uma baixa concentração desses profissionais, estando o maior número deles na região sudeste. Tá certo? E aí, conceitos importantes, né, para finalizar nosso momento, a nossa aula, que são conceitos de saúde pública e saúde coletiva, e eu até grifei isso, porque é claro que vai cair na prova, né? Então, vamos lá. O conceito de saúde pública. Saúde pública diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças e a tentativa de assegurar que o indivíduo tenha, dentro da comunidade, um padrão de vida que lhe assegure a manutenção da saúde. Então, a saúde pública, ela tem que garantir que o indivíduo tenha e se mantenha a saúde. Já a saúde coletiva é um conceito da saúde coletiva que surgiu para designar os novos conteúdos e projeções da disciplina que resultou do movimento sanitarista latino-americano e da corrente da reforma sanitária no Brasil. O profissional da saúde coletiva, ele deve analisar o processo saúde-doença de uma dada coletividade, considerando o contexto social historicamente determinado em que o sujeito se insere. Então, a saúde coletiva, ele vai instigar e vai designar que o profissional de saúde, ele analise todo o processo saúde-doença. E aí que nós vimos aí nesse decorrer da nossa aula, quais são esses processos e quais são os fatores de riscos que poderão desenvolver a doença em determinada população.
A prevenção orienta-se às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de riscos de enfermidades, sendo o foco a doença e os mecanismos para atacá-la. E é o que nós vamos trabalhar sempre, a prevenção, certo? Então, a prevenção é a detecção de fatores de riscos que levam ao adoecimento. A detecção da área de atuação de vocês, por exemplo, é que não existe saneamento básico. Você detectou que não tem saneamento básico. E o que você precisa fazer para combater o adoecimento das pessoas associado ao saneamento básico? Procurar, né, ajudar as pessoas, né, a nível municipal, né, a ter o saneamento básico, né, naquela determinada região. E a promoção é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo na maior participação no controle desse processo. Um dos eixos básicos do discurso da promoção da saúde é fortalecer a ideia de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais. Dentro da promoção em saúde, nós vamos ver que a gente precisa inserir toda a população dentro do processo. Não adianta só eu, profissional de saúde, só vocês, profissionais de saúde, quererem promover a saúde para a população, se a população não estiver engajada. É como se você lançasse a ideia e aquela população precisa comprar a sua ideia e entender a sua ideia, entender o que você quer para a melhoria dela. Isso sim é promoção em saúde. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais.